Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o LaTeX e o modelo que nós fizemos para monografias e dissertações usando o LaTeX, né? Respeitando as normas da UFVJE. Bom, o que é o LaTeX, né? O LaTeX é uma forma de você desenvolver, produzir documentos que é diferente do Word ou do LibreOffice. A gente usa uma linguagem de marcação parecida, por exemplo, com HTML, né, que a gente coloca marcações para falar se está negrito e usa marcações para fazer citações, para fazer referências cruzadas, né, e essa é a grande vantagem do LaTeX. Para você usar o LaTeX, você pode instalar um programa, né, o compilador LaTeX, um editor LaTeX no seu computador, mas ultimamente nós temos usado aqui o Overleaf, que é como se fosse um Google Docs, né? Já está tudo na plataforma aqui online e você não precisa instalar nada na sua máquina, né? Basta você criar um login aqui, né? Na plataforma você pode usar o login do Google. Eu já tenho a minha conta, então vou fazer aqui o login. Vou usar o e-mail do ICT, que é um e-mail do Google, né? Já tem aqui alguns projetos nessa área aqui, né? Eu posso criar um projeto em branco. Então, vou criar aqui um projeto em branco. Vou chamar de teste. Então, aqui, ó, nós temos três partes principais aqui no nosso editor do Overleaf, né? Ó. Aqui você tem um arquivo que chama main.txt, que é o nosso arquivo principal desse projeto aqui. Aqui é o conteúdo desse arquivo text na forma, né, do código-fonte. E aqui o PDF que foi compilado a partir desse documento. Veja aqui, ó, né, que a gente tem aqui um begin document e end document, ou seja, tudo que está entre o begin e o end document é o que é o nosso texto de fato, né? Antes do begin document, a gente tem algumas configurações do nosso documento, né, que a gente chama de preâmbulo aqui, né? Então a gente está criando, aqui a gente fala a classe do documento é um artigo, aqui os pacotes, né, a gente está usando um pacote só, né? Aqui a gente define o título, o autor aqui, né? Deixa eu colocar aqui Alexandre, é só 2021. E aqui eu posso recompilar, né? Então o que acontece aqui não é traduzido automaticamente aqui para o nosso PDF, né? Sempre que eu fizer uma modificação, eu tenho que recompilar para ver o que está sendo gerado, tá? Então aqui, ó, criou uma seção, como é um artigo, né? Um template de artigo, ele cria seções. Então eu vou colocar aqui algum texto, blá blá, só para aparecer texto ali, tá? E tem tem uma seção que ele chamou aqui de introduction, vou colocar introdução. Eu posso criar aqui uma nova seção, section, resultados, escrever mais um tanto de bobagem aqui, só para ver como é que vai ficar. Então eu mando recompilar. Então ele criou aqui a seção 1, que é a introdução, seção 2, que são os resultados. Quando a gente está trabalhando com tese, com livro, com monografia, né, em vez de trabalhar com sessões, a gente vai trabalhar com capítulos, tá? Isso aqui só foi um exemplo para você entender como é que funciona mais ou menos o LaTeX. Então a gente tem aqui a seção onde a gente pode ter arquivos, aqui a gente edita cada um dos arquivos e aqui a gente compila, né, o nosso PDF. Então, se você for no site da biblioteca da UFVJM, né, você pode fazer aqui o download do manual de normalização, tá? Aqui, né, embaixo você vai achar o PDF, né? E aqui é bom que você que vai fazer um TCC no formato de monografia ou vai fazer uma dissertação de mestrado, né? É importante dar uma olhada nesse documento aqui com calma, né? E entender que aqui vai ter todas as normas de como qual é a formatação correta do seu documento, tá? Então, só para mostrar aqui, né? A sua monografia deve começar
com uma capa que deve ter esse formato aqui, né? Aí você tem a folha de rosto, ficha catalográfica só para quem vai trabalhar com dissertação, né? TCC, você não precisa da ficha catalográfica. A folha de aprovação aqui tem uma norma, mas essa norma da folha de aprovação aqui a gente não tem usado muito, porque a gente está criando essa folha de aprovação pelo SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação. Então, o seu orientador vai criar, né, do dia da defesa lá essa folha de aprovação no formato PDF, você vai ter que inserir ela no seu documento, tá? Então, essa norma aqui da folha de aprovação não precisa se preocupar com ela, né? Aí você tem aqui os elementos, né? O elemento opcional, que é a dedicatória, agradecimentos é outro elemento opcional, mas, né, é sempre bom colocar um agradecimento para as pessoas, né? Epígrafe também, que é opcional mesmo, né? Nem todo mundo coloca. E aí você tem, né, aqui, esse documento aqui vem explicando como é que tem que ser a formatação do resumo, do abstract, né? Como é que é a numeração, enfim, como é que tem que fazer o sumário. É bom que você leia para você ter ciência do que tem que ter e como deve estar formatado o seu texto. O nosso modelo, né, do LaTeX vai tentar automatizar a maior parte dessas coisas. Então, a gente quer tirar essa preocupação de quanto que é a margem, onde fica a numeração. Então, o modelo já vai fazer isso tudo para a gente, né? Como é que é a formatação do sumário, né? Isso aí a gente não vai ter que se preocupar. Tá? Mas aonde que eu encontro, né, o modelo do LaTeX para monografia, né? Esse modelo, né, assim, nasceu da necessidade. A gente percebeu, né, eu e o professor Euler, né, percebemos que as monografias e dissertações com os modelos que tem do Word, do LibreOffice fornecido pela biblioteca, não, né, chegam sempre com muitos erros, né, na hora da banca, né, e a gente fica perdendo muito tempo na hora de avaliar com formatação do trabalho, em vez de avaliar o trabalho em si. Então, o professor Euler teve a iniciativa de criar esse modelo, a primeira versão ele criou, né? E aí a gente começou a trabalhar com os nossos alunos, nossos orientados, usando esse modelo, né? Esse modelo, a partir dessa versão inicial, foi sendo aprimorado, né? Vários alunos da pós que trabalharam com a gente ajudaram a gente a melhorar, né, algumas coisas que o modelo do professor Euler não estava legal. Eu também comecei a trabalhar em cima do modelo, automatizei algumas coisas e agora ele está bem redondinho, tá? Inclusive, se alguém encontrar algum erro, é só mandar um e-mail para a gente que a gente vai tentar resolver para tentar deixar esse modelo cada vez mais funcional. Então aqui eu estou na página do ICT da UFVJM, né? Então eu vim aqui em cursos, aqui no BCT. Então aqui tem vários documentos, né? Assim, então eu venho aqui em trabalho de conclusão de curso e aqui a gente colocou os modelos, né? Tem um modelo aqui do LibreOffice que o professor Tiago Parente da Engenharia Mecânica desenvolveu, e aqui o modelo para elaboração usando LaTeX, né? Que é esse modelo que a gente vai ver hoje. Você vê que tem um link aqui para o Overleaf. Como eu já estou logado com o Overleaf, ele vai abrir aqui, tá? Você vê aqui que eu tenho vários arquivos agora nesse modelo, não como o primeiro exemplo que a gente viu, que só tinha um arquivo, né? Então tá aqui, né? Eu já criou a capinha, né? Já tem aqui a folha de rosto criada, né? Tem aqui um exemplo de folha de aprovação. E aqui todos aqueles elementos, agradecimentos, epígrafe, né? Todos aqueles elementos, resumo, né? Todos aqueles elementos que a gente viu lá no manual de normalização, tá? E assim, eu abri, né, esse modelo, só que eu tenho que criar uma cópia, né, desse modelo, né? Modelo TCC, né? Se eu tentar editar aqui, escrever, não vou conseguir. Então, eu venho aqui em menu, venho aqui em Copy Project, eu vou copiar, vou fazer uma cópia desse projeto
E nessa cópia você vai poder editar à vontade, né? A cópia, né, assim, vou colocar aqui, meu TCC. Sugiro você não criar projetos com espaços no nome, tá? Meu TCC, então eu copiei. Então aqui você, né, vou abrir um pouco mais aqui, ó, nessa lista de arquivos aqui, descer isso aqui que não precisa, eu tenho aqui o arquivo principal.txt. Esse arquivo principal é o arquivo que é compilado, tá? Ele que é nesse arquivo que eu chamo todos os outros, tá? Aqui, né? Eu tenho primeiro aqui a definição do tipo de documento, né? Que é eu estou usando o ABN Text 2, que é o template que já tem no LaTeX para atender às normas da ABNT, né? Nosso manual da UFVJM, a maior parte das normas é baseada na ABNT. Então a gente tem que fazer algumas adaptações aqui, porque nem tudo segue a ABNT. Então aqui, ó, tamanho da fonte é 12 pt, de 12 pontos, ó, o tamanho do papel é A4, two-side, quer dizer que o documento é feito para ser impresso frente e verso, né? O tipo de sumário, tá, beleza. E aqui, ó, primeiro input que a gente coloca aqui, ó, input pacotes.txt. Todos os pacotes que a gente usa nesse modelo aqui, eu coloquei dentro desse arquivo pacotes.txt. São vários pacotes e configurações que a gente fez aqui para automatizar e ficou realmente muito grande. Então, para não ficar poluindo aquele arquivo principal lá com um monte de configurações, né, que você não precisa se preocupar com elas, eu separei e coloquei dentro desse pacote, né, dentro desse arquivo. Então, tá aqui, né? Se você quiser colocar um novo pacote, você pode colocar aqui, né, use package e preciso de um pacote para fazer algoritmos que não tá lá dentro do pacotes.txt. Ou você coloca aqui, ou você pode ir lá no pacotes.txt e colocar, lá no início, por exemplo, né, acrescentar mais um pacote aqui assim, né, para não poluir lá o que você, para manter organizado o seu arquivo principal, tá? Então aqui, ó, aqui você tem um comando aqui para definir a instituição, né, Universidade Federal Oswaldo de Jequitinhonha e Mucuri, é isso aqui, vai aparecer aqui no título, lá na outra folha de rosto. Então essas informações aqui vão aparecer em alguns locais do trabalho, né? Então aqui, ó, aqui você vai substituir pelo título do seu trabalho, né? Então aqui está título do trabalho, né? Então apareceu aqui, né? Título do trabalho, 2 pontos, subtítulo. Lembrando que o título do trabalho é sempre em caixa alta, né? Letras maiúsculas. E se tiver um subtítulo, né, tem 2 pontos primeiro e o subtítulo é em caixa baixa, tá? Autor aqui, né? Você vê que tem aqui, ó, Ciclano Carvalho da Silva e Silvano da Rocha Dias. Com 2 nomes fictícios aqui, né? Eu posso ter um TCC que é feito em dupla, né? Então eu posso usar esse artifício aqui, que é o barra, né? Eu coloco 2 barras aqui para saltar uma linha, né? Então aparece os 2 nomes aqui, né? Se o TCC for feito em dupla, coloque os nomes aqui em ordem alfabética, tá? Diamantina e o local. Se precisar, se adequa a essa data aqui. E aí tem o curso, né? Curso de graduação em ciência e tecnologia. Se você for de outro curso, né, e quer usar o nosso modelo, né, fique à vontade, aí é só mudar aqui o nome do seu curso, né, ou da pós-graduação, né, programa de pós-graduação em educação, por exemplo, tá? E o preâmbulo, né, isso aqui já está pronto para quem é do BCT, mas se você for de outro curso, você vai ter que mudar os dizeres aqui desse preâmbulo, onde que vai ser colocado esse preâmbulo, né, ó, aqui na folha de rosto aqui, né, trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de graduação, tá? E aí tem outras informações aqui, ó, dados do orientador, né, ó, titulação orientador, professor, doutor, né, meu professor, meu orientador aqui, ó, né, aqui o orientador aqui não aparece com o professor doutor, nesse ponto aqui é só o nome do orientador e do co-orientador, né?
Bom, essas informações aqui, né, são importantes para criar a folha, a folha de rosto aqui, né, que é o nome do orientador e o nome do co-orientador, tá? Se eu não tiver co-orientador, basta eu comentar essas linhas aqui e recompilar, você vai ver que já não vai ter informação do co-orientador, né? Só ficou aqui o orientador. Essas informações aqui dos membros da banca é porque antes a gente criava automaticamente aqui a folha de aprovação. Só que ela agora é feita pelo SEI, então essas informações aqui não precisa mexer, né? Ou pode apagar. Tem que mexer para a versão futura, tem que retirar isso aí, né? Melhorar o modelo. E aqui, ó, vai ter o início do nosso documento, né? Ó, que aqui ele está fazendo, o que ele está fazendo aqui? Está imprimindo a capa, imprimindo a folha de rosto, a dedicatória, os agradecimentos, epígrafe, está gerando esses arquivos aqui, né? Epígrafes, agradecimentos. E onde que você muda o texto, né? O resumo, né? Tem aqui, tá input, resumo, input, abstract, então tá input. Sempre que eu tenho aqui o comando input, quer dizer que eu estou inserindo um arquivo, né? Ó. Você vê aqui que você tem vários arquivos opcionais aqui. Se eu não quiser essas coisas que são opcionais, né? Se eu não quiser uma epígrafe, é só eu comentar aqui, né? Ó, ou apagar essa linha. Eu não aconselho você ficar apagando, porque se você quiser voltar atrás, você não consegue. Então você coloca o símbolo de porcentagem aqui duas vezes, você tem, aliás, uma vez só, né? Você coloca o símbolo de porcentagem e você comenta a linha. Então, sempre que eu coloco o comando input aqui, eu estou inserindo esse arquivo. Então, dedicatória.txt, eu venho aqui no arquivo, né? E está aqui a dedicatória, né? Então, tem comando aqui begin dedicatória, né? Não precisa mexer nesses comandos que estão aqui, só mudar o texto que está aqui na dedicatória, tá? Se você mudar esses comandos aqui, vai modificar a formatação. Então, mantenha do jeito que está aqui, né? Ó, do mesmo jeito aqui, epígrafe, você mexe no texto aqui, aí você tem aqui agradecimentos, tem aqui cap resumo, né? Que é o capítulo do resumo, né? O resumo está aqui, ó. Então, o resumo, lembrando que é só um parágrafo corrido, né? Você não pode dividir o resumo em mais de um parágrafo. E você tem aqui as palavras-chave separadas por ponto final. Então, sempre no final de uma palavra-chave, você coloca ponto final, né? E aqui, como a gente está no modelo, né? Isso aqui é só uma observação para você, né? Então, esse texto aqui você pode comentar, né? Porque ele não faz parte do trabalho, né? Só para te lembrar que as palavras-chave são separadas por pontos. Mandar recompilar aqui com esse texto comentado. Tá pronto, some, né? Mesma coisa aqui no cap abstract, né? Que você tem que escrever a versão em inglês do seu resumo, tá? Você tem que traduzir para o inglês exatamente o que está lá no resumo. Então, aqui a gente tem depois o abstract, né? Tá vendo aqui que entre o resumo e o abstract tem uma folha em branco, né? Depois do abstract também tem uma folha em branco, é porque é frente e verso. Então você tem o resumo na frente da folha e você tem o verso, que é uma folha em branco, né? Isso aqui é preparado para ser impresso em frente e verso. Tem listas de tabelas, as listas, siglas e abreviações. Então, vamos lá no sumário, tá vendo? Sumário aqui tem a introdução, revisão, tem vários capítulos aqui, né? Vou voltar aqui no arquivo principal, né? A gente colocou aqui vários arquivos de exemplo, né? É claro que você vai substituir esses arquivos aqui pelo seu próprio texto, né? Então esses arquivos aqui tem muitos exemplos de como inserir uma figura, né? De como inserir, como fazer uma citação, tá? Então isso aqui é uma figura com duas imagens, como é que você faz? Então você vai aqui nesse exemplos de uso aqui, capítulo exemplos de uso, que você vai ter vários exemplos lá, tá? Então aqui a gente tem capítulo introdução, então ele criou aqui a introdução. Capítulo
Revisão, então aqui revisão de literatura. Capítulo de exemplos de uso, o capítulo de materiais e métodos. Aqui são um texto fictício que está aqui, né? Então, se eu quiser criar um novo documento, né? Vamos ver aqui, ó, como é que eu faria. Eu posso, né, vir aqui, criar um novo arquivo. Esse novo arquivo aqui vai ser um capítulo, gosto de colocar cap, né, no início, mas você não precisa seguir essa nomenclatura, né? Só para ficar mais organizado. Aqui o capítulo teste. Create aqui. Ele criou um novo arquivo aqui, ó, cap teste, tá? Então esse cap teste eu vou lá no arquivo principal e vou inserir aqui, ó, qual que é o nome do meu arquivo? Cap teste. E eu coloquei teste com letra maiúscula, tem que colocar teste com letra maiúscula aqui também, tá? Importante isso. Descomentei, então agora eu vou lá no meu cap teste aqui, vou colocar o comando chapter, ele já vai completando para mim. O nome do meu capítulo é um capítulo de teste. E aqui eu vou escrever algum texto só para mostrar o que vai acontecer. Então, compilar. Então, vamos lá, ó, ele criou um quinto capítulo aqui para mim, que é o teste, né? Lá na página 41. Então, ele já criou isso de maneira automática. Tá, mas e se eu quisesse que o meu capítulo de teste aqui, lá no meu arquivo principal, fosse o segundo capítulo, logo depois da introdução? Eu posso te recortar essa linha aqui e colar aqui. Então, a ordem que eu coloco os arquivos aqui vai ser a ordem dos arquivos do meu sumário, do meu documento, tá? Então, mais um motivo para a gente separar os capítulos em arquivos para facilitar essa possibilidade também. Então, ó, o capítulo de teste, clico aqui, ele já criou um link, né? E aqui comecei a escrever, né? Então, vou voltar lá no meu capítulo de teste, né? Escrever mais alguma coisa aqui e depois, né, escrever o meu parágrafo de introdução aqui do capítulo. Eu quero criar uma seção, então quem vem aqui o comando section, escrevo o título da minha seção aqui, tá ok? Vou colocar aqui exemplos de equações, tá? Escrevo mais um texto aqui, ponto final, de acordo com a equação, e eu vou escrever uma equação aqui, ó. Então vou escrever uma equação, tem como eu colocar o comando barra begin aqui, vou escrever uma equação, então é equation, tá? E ele já completa aqui com end equation. Então, vou colocar aqui um exemplo, colocar barra int de integral, tá? Integral. Aí se eu colocar aqui o sublinhado, né, eu coloco a parte de baixo da integral, de A. Se eu colocar o chapeuzinho aqui, o til, né, B, então eu vou fazer integral de A até B, de f de x dx. Vou compilar aqui, ó. O que ele colocou aqui para mim, né? Colocou a integral de A até B de f de x dx, já numerou aqui como sendo a primeira equação, né? Então, texto anteriormente eu não tenho nenhuma equação. Vou colocar aqui o comando barra label, que eu vou dar um nome para essa equação para eu poder citar essa equação no texto. Então, vou colocar aqui ec, né? Só todas as equações eu começo com ec, 2 pontos, integral. Quando eu coloco um label, né, eu estou dando um apelido para esse elemento aqui, que é a equação. Então aqui, ó, de acordo com a equação, em vez de colocar aqui o número 1, eu não vou colocar aqui a equação 1. Então, se eu colocar a equação 1 e essa equação deixar, né, escrever uma equação antes dessa aqui, e essa passa a ser a 2, o meu texto vai estar errado, né? E assim, equação, nesse caso é com letra maiúscula, né? Porque figura, equação, essas coisas sempre com letra maiúscula, né? Então, não vou escrever equação 1, eu vou escrever equação e aí eu vou colocar aqui, ó, barra ref. Aí já aparece aqui uma lista de coisas que eu posso referenciar, que eu fui colocando ao longo do texto, né? Ó. Ec integral, é aquele apelido que eu dei ali, ó. De acordo com a equação 1, né? Que é assim, aí você continua blá 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 aqui falando sobre ela. Não interessa aqui. Então eu vou recompilar aqui, né? Então aqui já apareceu aqui equação 1, que é essa equação aqui. Se antes aqui eu tivesse definido uma outra equação, vou colocar aqui, ó, begin equation. Colocar aqui a f' de x igual ao limite, colocar aqui que f de x é igual frac, frac é uma fração, né? Uma fração é a parte de cima e a parte de baixo. Em cima eu vou colocar sqrt, raiz quadrada de x sobre n fatorial. Inventar uma fração maluca aí. Então olha lá, ó. F de x é igual a raiz de x sobre n fatorial. Essa é a minha equação 1. A outra equação passou a ser 2, né? E quando eu faço aqui equação
de acordo com a equação 2. Mudou automaticamente. Então, se eu fizer, né, dessa forma, né, sempre colocando um label, e se eu quiser citar essa aqui, né, no texto, eu tenho que colocar aqui label, dar um nome para essa equação, colocar aqui fx, tá? Você tem que dar um apelido para aquilo que você vai citar no texto. Agora eu posso referenciar isso aqui no texto, né, usando barra ref ec fx, tá? Então você vai fazer referência sempre dando nome para as equações, para as tabelas, para as figuras, tá certo? E isso vai ser associado com a numeração daquele elemento, tá? Voltando aqui no sumário, né, do nosso PDF, eu vou vir aqui no capítulo 4, exemplos de uso, tá aqui, né? Aqui nesse capítulo aqui, ó, a gente tem uma figura, né? Como é que é o código-fonte? Eu tenho que ir lá no arquivo, né? Mas se eu estou aqui nessa parte do documento e eu quero ir direto, ó, para que parte que está escrito isso, eu tenho essa setinha aqui, ó, que ela te joga para o arquivo correto, onde está esse ponto do texto, né? Ó. Então eu estou no arquivo aqui, capítulo exemplos de uso, né? E aí, ó, aqui você tem aqui como inserir uma figura, né? Essa é a primeira, essa é a primeira figura do capítulo, né? Então aqui a gente tem begin figure, centro e tem o caption da figura aqui, o comando include graphics, né, para inserir a figura, né? E aqui tem figuras topologia ml.eps. Onde está essa figura, né? Ó, você perceber tem uma pastinha aqui de figuras com todos os arquivos aqui. Então temos aqui topologia ml. Eu coloquei assim para você colocar numa pastinha separada todas as figuras do seu projeto e não ficar embolado com os outros arquivos de texto, né? Então aqui tem também uma pastinha de gráficos, né? Uma pastinha de mapas, né? Na ABNT a gente tem, né, mapas, figuras e gráficos e outros elementos, todos tendo que constar na lista de ilustrações. Então aqui você tem um exemplo de figura, né? Aqui embaixo tem uma segunda figura que está aqui, né? Begin Figure. Depois vocês veem com calma como é que é o código para inserir figuras, né? Aí, aqui a gente tem pouco tempo, né? A tabela, né? Então aqui temos uma tabela que tá aqui assim. Eu vou mostrar para vocês rapidamente também um editor online de tabelas, um editor online de equações que facilita, né? Para quem está novo no LaTeX e ainda não tem de cor alguns comandos, né? Com a experiência você vai decorando, mas enquanto vocês não decoram, vocês usam essas ferramentas. Aqui temos aqui uma outra figura, né? Aqui nesse caso aqui um gráfico. Então aqui eu não vou dar begin figure, a gente criou o comando gráfico, tá? Então é begin gráfico. Aqui você tem um gráfico, outro gráfico aqui eu tenho um gráfico lado a lado, ó, o gráfico 3, né? É um gráfico lado a lado. Como é que eu faço isso? Né? Então aqui o begin gráfico eu tenho um include figure aqui e outro include figure aqui. Então tem uma estrutura aqui para você colocar duas figuras lado a lado. Né? Nesse exemplo mais complexo aqui, eu coloquei 5 figuras e veja que essa aqui do meio tem um tamanho diferente. Então você, analisando o código aqui, você pode pegar esses exemplos para adaptar para o seu problema. Né? Aqui a gente tem um mapa, né? Outro mapa aqui de exemplo. Aqui eu tenho quadros, né? Lembrando que quadro, o conteúdo é basicamente texto e tabelas são um conteúdo mais numérico, tá? Então você tem a diferença entre quadro e tabela. Então você tem um comando para inserir quadros também, tá? Begin quadro, que ele já vai colocar aqui a palavra quadro e vai numerar com uma numeração separada, tá? E aqui também tem exemplos de algoritmos. Às vezes você quer colocar um código, né? Quando você cria uma figura ou um algoritmo ou um gráfico, automaticamente essa lista de ilustrações aqui atualizada, né? Então aqui está por ordem alfabética. Primeiro está listando os algoritmos, depois as figuras, depois os gráficos e assim vai, tá? Então uma coisa que é bastante complicada para a gente fazer, né? Principalmente para quem é principiante, né? No LaTeX está aprendendo ainda, são as tabelas. Então esse site aqui, tablesgenerator.com, é bastante útil. Eu vou colocar inclusive esses links na descrição do vídeo, né? Você pode editar a tabela aqui como se você tivesse, né? Assim, você clica aqui, você pode inserir a coluna, né? Você pode colocar, mexer aqui na formatação das linhas, né?
e juntar as células aqui, coisa que é bastante complicado de fazer aqui no código, né? Eu juntei essas duas células aqui, elas são tratadas como uma única célula, né? Depois que você terminar de formatar a sua tabela aqui, você pode até preencher o que está aqui dentro, né? Ó, aqui, texto, vou colocar um texto de teste aqui, né? Eu aperto aqui em Generate, ele gera o código aqui nessa janelinha de baixo aqui que você pode copiar aqui com esse botão e colar direto lá no seu código-fonte do seu texto lá no LaTeX. Outro site bastante interessante aqui é para fazer equações, né? Não sabe de cor como é que eu faço uma matriz, como é que eu faço, né, uma integral, né? Como é que eu faço esse tipo de integral aqui? Você clica aqui, ele já coloca lá o código, né? E você pode ver aqui, né, o que que você está fazendo. Então, se você quiser colocar um produtório dentro dessa integral, ou, né, você tem vários símbolos aqui, tem várias fórmulas que já tem aqui de modelo, de exemplo, você tem setas para diversas aqui, símbolos. Então aqui você tem esse editor aqui vai para te ajudar a fazer equações. Voltando aqui no meu capítulo de teste, né, eu vou escrever aqui um parágrafo qualquer e eu quero fazer uma referência, né? Como é que eu faço essa referência? Então aqui no arquivo de bibliografia, bibliografia.bib, a gente vai encontrar todas as informações sobre as referências que nós estamos usando aqui no documento, né? Então essa aqui, por exemplo, é a arroba book, é uma referência de um livro, né? Aqui arroba article é um artigo científico, né? Esse aqui, arroba MISC, aqui é um jeito de fazer a citação de um site. Então, como fazer citação de um documento específico, você tem que olhar na documentação do LaTeX depois. Mas se você for no Google Acadêmico aqui, por exemplo, e pesquisar por um livro, por um artigo, né? Vamos colocar aqui nan, nanotecnologia, procurar alguma coisa sobre nanotecnologia. Então aqui, ó, você tem esse artigo aqui, nanociências e nanotecnologia. Não sei o que que é, mas eu vou tentar, eu quero citá-lo, né? Depois que você fizer a sua pesquisa, você pode vir aqui nessas aspas aqui, citar. Ele já te dá aqui a citação na NBR 6023, para você que está usando o Word ou LibreOffice, você já pode copiar. Isso aqui é a citação no formato da ABNT. Agora, se você quiser no formato do BibTeX, você tem um link aqui embaixo, ó, e ele já gera para você aqui aquilo que você tem que colocar lá naquele arquivo de bibliografia.bib. Voltando aqui, ó, vou colar aqui no início do meu arquivo, né? E aí é o seguinte, esse apelido, aqui você coloca um apelido para o seu artigo, né? Ele já te deu um apelido para esse artigo específico aqui. Vou dar um Ctrl C nesse nome aqui, nem precisa, se você decorar, ele vai aparecer lá no menuzinho. Então, lá no meu capítulo de teste, né, ó, eu posso citar de duas formas, né? Eu posso vir aqui no final da frase e colocar aqui /cite, e vai aparecer aqui a lista de documentos que eu posso, de referências que eu tenho lá, né? Como eu copiei, eu vou colar aqui direto, né? E o ponto final, né? O ponto final vem depois da citação. A citação faz parte da frase, tá ok? Então, eu vou recompilar aqui. E aqui, ó, apareceu Melo, ponto e vírgula, Pimenta 2010. Tá certo? No formato que a gente espera. Mas essa é a forma de você citar no final da frase. Você pode citar no início da frase, né? Segundo fulano, né? Então, em vez de usar o cite, eu coloco cite online. E aqui Ctrl V, que é aquele apelido daquela que a gente deu lá para aquela publicação. Vou recompilar, vamos ver o que acontece. Agora a gente tem aqui, ó, tá? Segundo, tem letra maiúscula, né? Mas não importa. Segundo, Melo e Pimenta, e aqui não está em letra maiúscula agora, né? Só as iniciais são maiúsculas, e o ano vem entre parênteses. Então a forma de citar muda, né? Então, segundo Melo e Pimenta, blá 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 blá, você continua escrevendo, né?
Outra coisa que acontece é o seguinte, quando você cria a citação aqui, né, ele cria um link lá para as referências bibliográficas, ó. Eu tenho aqui as referências, né, e cadê o artigo que eu coloquei aqui? Melo, ele já colocou aqui na minha lista de referências a referência que eu estou utilizando, entendeu? Então, essa praticidade de citar facilita muito a nossa vida, tá? Fica a indicação aqui do software Mendeley. O Mendeley vai te ajudar a fazer o fichamento de artigos e publicações que você queira colecionar durante a sua pesquisa, e ele também te gera o ponto .bib, né, que é o que você coloca aqui para fazer citações. Outra forma de conseguir, né, a forma correta da citação é no site da revista. Normalmente eles têm como citar no LaTeX disponível lá, tá ok? Nesse vídeo aqui era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Uma introdução bastante rápida sobre o modelo, né? O LaTeX é uma coisa que você precisaria estudar um pouco mais a partir de uma apostila, ou usando procurando um curso na internet. Eu vou deixar até um link de um curso sobre LaTeX básico aqui na descrição do vídeo para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? E tenho certeza, se vocês usarem o modelo do LaTeX para fazer a sua monografia, a sua dissertação, muito esforço vai ser poupado nessas formatações, nessas referências cruzadas, referências de figura, citações. E isso consome bastante tempo da gente. E no LaTeX, aqui você vai ter uma dificuldade inicial, que é para aprender alguns comandos básicos, mas depois que você aprender, eu espero que você nunca mais use o Word ou o LibreOffice para fazer documentos dessa natureza, né? Que tem muitas referências cruzadas e citações, livros, teses, dissertações, né? O LaTeX é a ferramenta natural para esses casos. Muito obrigado e até breve.